Meus amados irmãos, quero cumprimentar você nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez transmitindo um live hoje, onde nós estaremos trazendo a palavra do Senhor e uma palavra abençoadora. E quero convidar você nessa noite para que você possa orar juntamente comigo, tá? Neste momento, feche seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós exaltamos o Teu nome, nós Te bendizemos, Senhor, e agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua bondade, por nós estarmos aqui, ó Deus, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor e para transmitir a Tua soberana e poderosa palavra. Senhor, que o Senhor possa estar usando, ó Pai querido, pastor Jonas, para estar ministrando aos nossos corações nesta noite, e que pessoas, ó Pai, que estiveram assistindo, possam ser edificadas, que os irmãos, as irmãs que estejam assistindo essa live, possam ser edificadas, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa, ó Pai querido, através dessa mensagem, edificar vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós agradecemos a Ti neste momento e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos estar ouvindo agora a palavra de Deus, com o pastor Jonas. Chama aqui o pastor Jonas para estar ministrando a palavra. E hoje nós não estaremos tendo o louvor, mas estaremos mais focados na palavra do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. E sintonize-se aí, preste atenção na palavra, que eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida nessa noite. Pastor Jonas, fique à vontade. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos nesta noite na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e assim crescermos em graça e conhecimento, e dessa maneira nós iremos, com certeza absoluta, glorificarmos o nome do Senhor. À medida que nós crescemos em graça e conhecimento, nós aprendemos e também glorificamos o nome do Senhor Jesus. A você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu peço a sua atenção. Eu quero que você agora pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, e pegue o seu celular e faça as suas anotações, abra o seu coração e deixe Deus falar com você de maneira poderosa, e eu tenho certeza que você será muitíssimo abençoado esta noite e que você será um vaso de bênção nas mãos do Senhor, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que estão à sua volta. Você será um vaso de bênção usado por Deus para ganhar almas para Jesus. Hoje nós iremos estudar uma lição importante, que é a lição de número 1. É uma lição muito profunda, muito rica, uma lição abençoadora, que tem como título Prosperando em Meio às Crises. Então nós iremos aprender esta noite como prosperar em meio às crises. E aí eu faço uma pergunta para você que está nos acompanhando: é possível alguém prosperar em meio à crise? Ou é possível prosperar em meio à crise? Nós temos diversos exemplos na Bíblia e também na história secular de pessoas que conseguiram prosperar em meio à crise. E eu quero já mostrar para você alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Abraão. Na época de Abraão, houve uma crise tremenda na terra, uma fome aguda. E em meio à crise, Abraão prosperou, Abraão cresceu, Abraão foi abençoado. Os bens de Abraão foram aumentados. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Podemos citar também outro exemplo, o Isaac, que em meio à crise também prosperou, também cresceu, foi abençoado. Os seus negócios foram abençoados por Deus. Na época de Jacó, houve também uma crise aguda na terra, uma fome generalizada, e Jacó foi forçado a descer para o Egito, mas Deus cuidou de Jacó em meio à crise.
Na época dos juízes também houve uma crise, houve uma fome aguda na terra, e Elimeleque, esposo de Noemi, foi forçado a migrar para a terra de Moabe, mas Deus cuidou daquela família. Então, veja só, é possível prosperar em meio à crise. Em plena pandemia da Covid-19, nós temos visto pessoas prosperando, pessoas crescendo, pessoas evoluindo, pessoas aprendendo, porque as crises também servem para nos ensinar, nós aprendemos com elas. Nós amadurecemos, nós evoluímos, nós nos tornamos melhores. Lições são passadas para nós em meio à crise ou às crises. Então, nesse momento atual, que o mundo está vivendo uma crise profunda, e essa crise tem atingido todos os setores da sociedade, todas as áreas da vida do ser humano, a vida social, a vida financeira, até mesmo o emocional e o psicológico de muita gente está abalado, porque foi atingido por essa crise de saúde que atingiu o mundo de uma hora para outra. Mas em meio a esta crise, tem pessoas crescendo, tem pessoas prosperando, e em meio a essa crise nós podemos contar, irmãos, com a mão poderosa de Deus. Em meio a esta crise, Deus está cuidando de nós. Ele tem nos orientado, nos guiado, nos consolado através do seu Espírito Santo. E o nosso primeiro ponto, que também é muito importante, a pedagogia de Deus. Deus tem os seus meios, os seus métodos para nos ensinar em meio à crise. E Deus pode usar situações adversas para nos ensinar, para nos preparar, para nos estruturar, para nos fazer crescer, para podermos caminhar debaixo da sua vontade, para entendermos aquilo que Ele tem para nós. Então, Deus tem a sua pedagogia, os seus métodos, os seus meios de nos ensinar em meio à crise. E nós percebemos aqui, no primeiro ponto, a pedagogia de Deus, a promessa de Deus a Abraão. Veja só, Deus fez para Abraão promessas gloriosas, e uma delas é que Abraão seria pai de uma grande nação, ou que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu. Agora percebemos, a promessa que Deus fez a Abraão, ela tinha 3 características importantes. Primeiro, foi uma promessa pessoal. Deus fez para Abraão uma promessa pessoal. Ele lhe prometeu um filho. Então, esta é uma promessa pessoal. Depois, Deus fez uma promessa de caráter nacional. Ele seria pai de uma grande nação. E ainda uma terceira promessa é que Abraão seria pai de multidão, que Abraão seria pai de uma grande família. Essa promessa é uma promessa de caráter universal. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Agora, existem 2 detalhes importantes que eu quero destacar aqui agora para você. É que quando Deus fez a promessa para Abraão, existia 2 obstáculos possíveis. Existia 2 impedimentos. Primeiro, Abraão já estava com 80 anos de idade. Segundo, a esposa de Abraão, a Sara, ela era estéril. Veja só, Deus fez uma promessa para um homem que já estava com 80 anos de idade, e outro agravante, a sua esposa era estéril. E Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, pai de multidões. E Abraão não tinha um filho. Então você percebe que parece que Deus está sendo incoerente. Parece que a promessa de Deus não tem lógica. Parece que é algo que está fora de cogitação, parece algo impossível. Mas quem fez a promessa era e é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem poder para fazer o impossível possível. O Deus que tem poder para abrir porta onde não tem parede. O Deus que tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Então veja só, quem fez a promessa era e é fiel e poderoso para cumprir a promessa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é imutável, ele é fiel e ele não falha em suas promessas.
Então veja só, quando Deus fez a promessa, existiam esses dois obstáculos. Abraão com 80 anos, Sara estéril, mas aí podemos recordar daquele texto, lá do Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, quando o próprio Cristo disse que para Deus nada é impossível. Aquilo que está fora do alcance do ser humano, aquilo que a nossa capacidade intelectual não pode alcançar, que a nossa capacidade financeira não pode alcançar, que a nossa influência social não pode alcançar, tudo aquilo que está fora do nosso alcance, Deus é poderoso para fazer o impossível possível. Então, Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e Ele cumpriu. E é interessante que quando Deus cumpriu a promessa, Abraão já estava com 100 anos e Sara com 90 anos. Ou seja, não existe idade e nem tempo para Deus abençoar um filho seu. Talvez você tenha uma promessa de Deus e o tempo está passando e você imagina que a promessa está demorando ou que ela não vai se cumprir, que você já está ficando velho e que não vai dar tempo de desfrutar da promessa de Deus. Veja o exemplo de Abraão. Abraão, com 100 anos, recebeu a promessa de Deus. Sara, com 90 anos, recebeu a promessa de Deus. Isso mostra o seguinte, irmãos, que Deus, Ele não esquece daquilo que Ele promete. E quando Ele promete, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu vou ter que adiantar um pouco, porque o nosso tempo é muito curto hoje. Veja só, 1.1. Deus sempre proverá recursos. Deus sempre vai prover recursos em meio às adversidades, em meio às crises da vida, em meio às situações, circunstâncias adversas. Deus sempre vai prover uma saída. Deus sempre vai enviar recursos para aqueles que confiam nele. Perceba, o pedido e a ordem de Deus para Abraão. Deus fez um pedido para Abraão, e esse pedido parecia impossível a um ser humano realizar. Qual foi o pedido que Deus fez a Abraão? Deus pediu o filho, o seu único filho, Isaque. E quando Abraão ouviu aquele pedido de Deus, ele não hesitou, mas ele foi obediente e submisso à ordem de Deus. Perceba que não é possível um ser humano desprovido de fé ter a capacidade de obedecer um pedido tão inusitado como esse. E parece que está acima da capacidade humana de cumprir uma ordem como essa da parte de Deus. Mas Abraão, movido pela fé, movido pela sua submissão a Deus, ele ofereceu, ele levou Isaque para oferecer como sacrifício a Deus. Perceba que a fé de Abraão é uma fé eficiente, uma fé eficaz, uma fé inabalável e uma fé que faz a diferença. Ou seja, Abraão era um homem movido pela obediência, movido pela fé, movido pela submissão a Deus. Então, quando nós temos essa capacidade de obedecer, essa capacidade de submissão a Deus, essa fé inabalável, eficiente, eficaz, que faz a diferença, nós somos capacitados por essa fé e habilitados a atender um pedido de Deus. Então, Abraão, irmãos, movido por essa fé, ele foi para as terras de Moriá, para cumprir, ou para oferecer o seu filho como sacrifício a Deus. E eu quero já destacar aqui que Deus ele não aprova sacrifício humano. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar Deus aprovando o sacrifício humano. Na verdade, o que Deus estava fazendo aqui era provar a fé de Abraão. E Abraão, provado em sua fé, demonstrou que, de fato, ele confiava plenamente em Deus. E aqui eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que em meio à crise nós temos que desenvolver
a capacidade de confiar plenamente em Deus, sem duvidar de que Deus é capaz de cuidar dos seus filhos nos mínimos detalhes. Em todas as áreas. Ele sempre vai cuidar, vai prover, ele sempre vai estender as suas mãos para que um filho seu não venha naufragar ou sucumbir, melhor dizendo, em meio à crise. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está agora desanimado, talvez pensando em desistir diante dessa crise que está aí no mundo, que Deus, ele ainda é o mesmo. Que Deus, ele não falha, que Deus não mudou, que ele é fiel e que ele vela pelos seus filhos, pela sua palavra, e que ele vai prover para você uma saída, ele vai abrir uma porta para você prosperar em meio à crise. E quando você sair dessa crise, você vai sair mais fortalecido, vai sair mais abençoado e vai poder abençoar outras pessoas que também dependem de você, porque quando Deus abençoa alguém, ele abençoa para que a pessoa seja abençoada e possa desfrutar das bênçãos de Deus e também tenha a possibilidade de abençoar outras pessoas. Então, perceba que Abraão não hesitou em obedecer a ordem de Deus. Outra coisa importante é que Isaque, o filho de Abraão, que foi levado para o sacrifício, a partir daquela experiência que marcou a sua vida, ele pôde conhecer o Deus do seu pai. Ele pôde conhecer o Deus da provisão. Aquela experiência marcou para sempre a vida de Isaque. Quando Isaque desceu daquele monte do sacrifício, ele desceu com a experiência maior, com a visão maior de Deus, com a compreensão muito maior de Deus. Ele pôde compreender quem era Deus, ele pôde aprender com a fé do seu pai, com o exemplo de obediência e de submissão do seu pai. E um detalhe importante é que quando Abraão estava para executar o seu filho, Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faça tal, porque agora sei que tu tens fé. Ou seja, Deus estava ali atestando e aprovando a fé de Abraão. E um detalhe importante, irmãos, na passagem é que Deus proveu o substituto. Quando Abraão olhou para o lado, quem estava lá? Estava lá um cordeirinho, um carneirinho, que era o substituto de Isaque, né? Então Abraão pegou aquele cordeirinho, aquele carneirinho e sacrificou em lugar de Isaque. E o que é que nós aprendemos aqui? Aqui tem uma linguagem profética e uma linguagem figurada e simbólica. Aquele cordeirinho, ou carneirinho, estava simbolizando o sacrifício de Cristo futuramente na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o nosso substituto. Foi Ele quem morreu em nosso lugar. Foi Ele quem deu a sua vida e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Segundo ponto da nossa lição. Os irmãos percebem que eu estou correndo um pouco devido ao horário, né? Nós temos um tempo para terminar, então eu estou correndo um pouco e resumindo bastante. A crise chega para Isaque. Ou seja, Isaque também passou por momentos de crise. Ele vivenciou momentos de prosperidade, momentos de abundância, momentos abençoados, mas também vivenciou momentos de crise. A vida é assim. Todos nós, independente da nossa fé, da nossa religião, do nosso credo, independente da sua etnia, a crise chega para todos. Há momentos de bonança, mas também há momentos de escassez. Há momentos de prosperidade, mas também há momentos de provações e privações. A grande questão é como lidar com momentos assim. Como adquirir estrutura e capacidade para passar uma crise quando ela atinge todas as áreas da vida. Essa é a grande questão. Mas o Isaque também foi atingido pela crise. Perceba só. Deus te faz prosperar em meio às crises. Em meio à crise, Isaque se tornou ainda mais rico.
Isaac prosperou ainda mais. Então alguém pode estar perguntando, como assim, em meio à crise, Isaac prosperou? Primeiro, Isaac prosperou porque ele ouviu a voz de Deus. Em seu coração, no momento da crise, quando a crise ficou aguda, a situação ficou difícil, em seu coração, Isaac pretendia descer para o Egito. Assim como Abraão, seu pai, fizera anos atrás. A intenção de Isaac era fazer o mesmo caminho de Abraão. Só que Deus apareceu para Isaac e disse, não desça para o Egito, fique na terra de Gerar. Então, o Isaac, irmãos, ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus e, guiado pela sua fé e pelo Espírito Santo, ele ficou em Gerar. Aqui tem 2 segredos importantes para a prosperidade de Isaac em meio à crise. Primeiro, ele foi capaz de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. E segundo, ele ficou no lugar certo. Aqui está 2 segredos importantes para a prosperidade do crente em meio à crise. Ouvir e obedecer a voz de Deus. Segundo, ficar no lugar certo, no lugar orientado por Deus. Foi isso que Isaac fez. Isaac não desceu para o Egito. Isaac não desceu para a dependência humana. Isaac ficou na dependência de Deus. Ficar ali em Gerar significa ficar na dependência de Deus. E foi isso que Isaac fez. Ele ficou totalmente, completamente na dependência de Deus. Mas isso não significa que Isaac cruzou os braços. Não significa que Isaac ficou parado, inoperante, passivo, não. Isaac, mesmo na dependência de Deus, ele agiu. Ele trabalhou, ele buscou recursos, ele buscou meios para prosperar em meio à crise. Aqui está o terceiro segredo para prosperar em meio à crise. Não cruzar os braços. Não ficar passivo, mas ser dinâmico, ser ativo, ser operativo, ir avante, buscar meios e recursos para vencer em meio à crise. Foi isso que Isaac fez. Agora um detalhe importante aqui, que quando Isaac começou a prosperar em Gerar, chamou a atenção dos filisteus, chamou a atenção dos moradores da terra, ou seja, a sua prosperidade vai chamar a atenção de outras pessoas. E um detalhe importante é que aqueles que foram despertados pela prosperidade de Isaac, começou, movido pela inveja, a persegui-lo. Perceba que Isaac começou a cavar poços, e à medida que ele cavava poços, o que acontecia? Os inimigos iam lá e entulhava os poços que Isaac havia cavado. O que é que eu aprendo aqui? Mesmo em meio à crise, você prospera. E você prosperando, você vai despertar a inveja de alguém. E esse alguém, movido pela inveja, vai fazer de tudo para que você não continue prosperando, para que você não continue crescendo. Foi o que aconteceu lá. Os filisteus, inimigos de Isaac, quando viram a prosperidade de Isaac, começaram a entulhar os poços que Isaac havia cavado. Isaac parou? Isaac desistiu? Não. Ele migrava de um lugar para o outro e continuava cavando ainda mais poços. O que eu aprendo aqui? Aqui está o quarto segredo para prosperar em meio à crise: a perseverança. Isaac foi perseverante. Quinto segredo para você anotar aí: Isaac foi determinado. O fato dos inimigos entulharem os poços que Isaac cavava, os seus servos, não impediu Isaac de continuar prosperando, porque ele foi perseverante e determinado. Em meio à crise que nós estamos vivendo, o segredo é o quinto segredo. Quarto e quinto segredo: perseverar e ser determinado. E aqui vai o sexto segredo, que pode ser o primeiro, que é importante também. Isaac contava com a presença de Deus e com a promessa de Deus. Se você tem a promessa de Deus e você tem a presença de Deus, o lugar é o que menos importa.
Não importa se você está no Nordeste, se está no Sul, no Centro-Oeste, se você está no Norte, se você está no extremo Sul, se você está no deserto, se você está no palácio, se você está no lugar certo, está na presença de Deus, e tem a presença de Deus, e tem a promessa de Deus, o lugar é o que menos importa. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser abençoado. Por quê? A presença de Deus e a promessa de Deus é com você. Assim como foi com Isaac. Então, já dei para você aqui alguns segredos importantes para prosperar em meio à crise. E ainda queria dar mais um sétimo segredo para você prosperar em meio à crise. Visão. Isaac, ele tinha uma visão. E quem tem visão não caminha para trás. Quem tem visão não retrocede. Quem tem visão tem foco. Quem tem visão caminha para frente. Quem tem visão caminha debaixo da promessa de Deus. Então, Isaac tinha visão. E aqui está o sétimo segredo da prosperidade de Isaac em meio à crise, visão. Muito bem. Os inimigos não foram capazes de parar Isaac, porque ele seguiu à risca as orientações dadas por Deus. E aqui vai mais uma dica, a 8ª dica para você. E também está no exemplo de Isaac. Tomando decisões em meio a crises. A crise nos força a tomar decisões e fazer escolhas. Em meio àquela crise tremenda, Isaac foi obrigado a tomar decisões, fazer escolhas. Mas toda decisão implica em consequências, negativa ou positiva, dependendo da decisão e da escolha que você vai fazer. Naquele momento, Isaac fez uma escolha sábia, inteligente e guiada pela fé e pela sabedoria. Ele escolheu ficar onde? Em Gerar. Essa foi uma escolha sábia. A atitude de Isaac determinou a sua prosperidade em meio à crise. E aí você pode estar perguntando, mas pastor, Isaac era pobre? Não, Isaac ele já era rico. Lembre que Isaac era o único herdeiro de Abraão, e Abraão era um homem muito rico. E com a morte de Abraão, Isaac herdou os bens de Abraão. Então Isaac ele era rico. Mas a crise também atingiu os ricos. E naquele momento a crise também atingiu a Isaac. Só que em meio à crise, Isaac se tornou ainda mais rico. Por quê? Ele soube fazer a escolha certa. Ficou no lugar certo. E ficar no lugar certo significa ficar no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, debaixo da presença de Deus, da orientação de Deus, o lugar não vai impedir você de prosperar. Mesmo que seja uma terra seca, se Deus plantou você lá, o que você fizer vai prosperar para a glória de Deus. Muito bem. Avaliação do cenário. Uma crise aguda. Em meio à crise, Deus abençoou ainda mais a vida de Isaac. Quero finalizar esse segundo ponto e vamos para o terceiro ponto, já para caminhar para o final de nossa aula. Prosperidade em tempo de crise. A prosperidade em tempo de crise depende de atitudes. Veja só, a prosperidade em tempo de crise depende de atitudes. Quem mais vai prosperar no meio dessa crise? Quem tiver atitude. Toda crise nos ensina, nos molda, nos faz amadurecer. Toda crise nos mostra quem nós somos. E em meio à crise, nós podemos nos reinventar. Podemos abrir uma coisa nova. Em meio à crise, nós podemos descobrir novos talentos, novas capacitações, nova capacidade. Então, a crise, de uma maneira ou de outra, ela nos força a aprender, a amadurecer, nos força a nos reinventar, nos força a descobrir novos talentos e nos preparar para, depois que a crise passar, você estar ainda melhor. Nessa pandemia da Covid-19, existem duas situações importantes. Quem somos agora e quem seremos depois da crise. Duas situações importantes. Quem somos agora e quem seremos depois da crise.
Agora eu quero dar uma notícia que não é muito boa. Muitas pessoas vão sucumbir em meio à crise. Por quê? Não estão preparadas psicologicamente e nem emocionalmente. E essa crise abalou ainda mais o psicológico e o emocional, e essas pessoas não resistiram e sucumbiram emocionalmente. Mas aqueles que conseguirem passar por essa crise e aprender com ela, vão sair dessa crise com uma visão melhor, vão sair dessa crise com a capacidade melhor, vão sair dessa crise muito mais bem preparado para prosperar futuramente. Por quê? Na crise nós aprendemos lições importantes. E para nós finalizarmos, as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. As promessas de Deus é uma fonte de bênção inesgotável. Nós, servos do Senhor Jesus, salvos em Cristo, podemos crer piamente nas promessas que Deus nos fez. Por quê? Se nós crermos nas promessas que Deus nos fez, temos a possibilidade de prosperar em todas as áreas da vida, porque aquele que fez a promessa, ele vela por ela. E ele é capaz de cumprir a sua palavra e a sua promessa. Veja só que interessante aqui, mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Perceba que os inimigos de Isaac, os filisteus, e o rei dos filisteus, lá de Gerar, mais tarde ele e o seu oficial foi a Isaac para fazer aliança de paz. E quando ele chegou para conversar com Isaac, dialogar com Isaac, ele fez uma declaração importante. Ele disse: percebo que Deus é contigo. Ou seja, os inimigos vão reconhecer que Deus é com você em meio à crise. Porque só aqueles que têm Deus e a sua promessa, e acredita que essas promessas é a fonte da bênção de Deus, consegue prosperar em meio às crises. E para finalizar, veja só o que disse Abimeleque: o Senhor é contigo. Quem disse isso? Abimeleque. Disse para quem? Para Isaac. Aquele Isaac que lá atrás eles tentaram impedir de crescer e tolher os poços, agora os inimigos estão reconhecendo que Deus era com Isaac. Aqui está o outro segredo importante. Os inimigos vão reconhecer que Deus é com você, porque tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus vai abençoar poderosamente. Lembra de José no Egito? Em meio a uma crise aguda de fome, Deus levantou José no Egito, e José foi um homem usado por Deus para livrar a terra de uma fome ou de sucumbir pela fome. Enquanto a terra estava atingida por uma fome aguda, lá no Egito havia abundância, porque lá estava um homem sábio, usado por Deus, para fazer a terra do Egito prosperar. Ou seja, em meio a essa crise, Deus quer usar você para fazer o lugar que você está prosperar, para fazer o lugar que você está crescer, para, através da sua vida, abençoar outras pessoas que estão à sua volta e até mesmo pessoas distantes de você. Então, seja você o canal de Deus em meio a essa crise. Seja você um Isaac, seja você um José, seja você um canal de Deus para esta geração. Seja você um canal de Deus nesse momento de crise aguda e profunda que está atingindo o globo terra. Seja você um canal de Deus para abençoar pessoas, famílias e a sua própria família. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua família. E que você prospere 100 vezes mais. E que a bênção do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó seja sobre a sua vida e a sua família hoje e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Eu retorno para o evangelista Pablo. Muito
Muito bem, pastor Jonas, muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida. Coisa boa, né, meus amados irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor. Estamos aqui transmitindo para você, né, que está em casa aí assistindo pelas redes sociais, esse tema assim tão relevante, tão importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Podemos aprender joias muito preciosas nessa noite, e dentre tudo aqui que o pastor Jonas mencionou para nós, para que nós possamos prosperar em meio às crises, nós aprendemos aqui a exemplo de Isaac, né? Fiz aqui as minhas anotações, porque eu não quero perder nenhuma pontinha das lições desse trimestre, porque são joias muito preciosas para nós. Então nós podemos aprender aqui com o pastor Jonas nessa noite, a exemplo de Isaac, que para se prosperar em tempos de crise, é preciso primeiro ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, ficar no lugar certo, se esforçar, ser perseverante, andar na presença de Deus, ter visão e fazer as escolhas certas. Que coisa maravilhosa! Então, aprendemos muito nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos aí convidar você para o próximo dia 12 de julho, no próximo domingo, para participar de mais um tema geram oportunidades. Esse tema aqui, meus irmãos, nos leva a entender que muitas das vezes as adversidades, elas, se nós tomarmos a decisão de nos posicionarmos da forma correta, elas podem gerar oportunidades que nós nunca imaginávamos. Então, que você possa prestar atenção nessa lição no próximo domingo e participar juntamente conosco de mais uma lição para abençoar as nossas vidas e nos fazer atravessar toda e qualquer circunstância que nós passamos nessa terra de forma triunfante, sabendo que para que nós possamos fazer tudo isso que foi nos ensinado nessa noite, nós temos a companhia do Santo e Eterno Espírito de Deus. Vamos orar nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais essa lição abençoada, e eu te convido para orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa noite abençoada, nós queremos te louvar, Senhor, por essa lição, por esse tema, por essa palavra profunda que gera dentro de nós motivação, entusiasmo e que gera, sobretudo, fé e temor ao Senhor. Pai, nós compreendemos nessa noite que para que nós possamos atravessar as crises e prosperar, nós dependemos de Ti. Ó Pai, nós nos sujeitamos à Tua vontade nessa hora. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada homem, cada sacerdote, seja abençoado por Deus nessa noite, seja provido através das bênçãos de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Que portas sejam abertas, que as mentes sejam iluminadas e que a bênção e a paz seja sobre cada lar, sobre cada família nessa noite. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Deus abençoe a sua vida. Estamos terminando aqui essa live com muita gratidão em nosso coração e continue firme. Esteja compartilhando esse vídeo para o seu amigo, para um familiar, para que também ele possa ser edificado por essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção que está em casa. Que Deus continue abençoando a sua vida ricamente em nome de Jesus.